Na virada de um novo século, quando o faroeste começava a se render aos trilhos dos trens e aos primeiros ecos do progresso, um homem ainda mantinha viva a essência do Velho Oeste. Colt Marston, o cowboy mais respeitado das planícies. Não havia quem não conhecesse suas histórias. O homem que domava cavalos selvagens, que enfrentava foras da lei e que nunca recuava diante do perigo. Mas naquele tempo de mudanças, até as lendas precisavam se reinventar. Foi numa manhã de vento seco que Colt recebeu uma carta vinda da cidade grande. O envelope trazia um selo de cera e o nome de Dr. Edward Whitmore, um cientista que se tornara famoso por falar de algo que muitos consideravam loucura: a eletricidade. Ele afirmava ser capaz de capturar o próprio raio do céu e fazê-lo obedecer à vontade humana. Mas para isso, precisava de materiais raros, espalhados por regiões perigosas, dominadas por bandidos e contrabandistas. A carta dizia: Senhor Marston, preciso de um homem com coragem e honra. Se o senhor aceitar esta missão, ajudará a iluminar o futuro. Curioso e sem nada a perder, Colt partiu rumo à cidade grande, onde o asfalto ainda se misturava com a poeira das carroças. O trem o levou por paisagens que pareciam transitar entre dois mundos, o velho e o novo. Quando chegou, foi recebido por um homem de jaleco branco, magro, de olhos inquietos, que falava rápido e gesticulava como se as ideias o queimassem por dentro. O cientista mostrou a Colt um mapa rabiscado, cheio de anotações e símbolos estranhos. Preciso desses 4 artefatos, um no deserto, outro nos penhascos, um no fundo do lago e o último. Bom, o último pertence a homens perigosos. Colt, encostado na parede, cruzou os braços e respondeu com aquele tom sereno que impunha respeito. E o que ganho com isso, doutor? Whitmore sorriu. O futuro, meu caro. O futuro. E assim começou a jornada improvável entre o homem do campo e o homem da ciência. Uma parceria entre pólvora e eletricidade que mudaria para sempre o destino do Oeste. O deserto sempre fora uma terra de provações, um lugar onde o sol parecia ter feito um pacto com o diabo. Colt Marston sabia disso melhor do que ninguém. Ainda assim, ali estava ele, montado em seu cavalo Dust, com o mapa do doutor. Whitmore preso ao coldre e o primeiro destino marcado a carvão, o Vale Seco de Sam Melchor, uma região esquecida, onde antigos mineradores diziam ter encontrado um mineral que brilhava à noite. 3 dias de cavalgada os separavam do vale, e cada um deles parecia mais longo que o anterior. O vento trazia o cheiro de ferrugem e poeira, e os abutres sobrevoavam o horizonte como presságios silenciosos. À noite, Colt acampava sob o céu estrelado, observando relâmpagos distantes dançando entre as montanhas. O som dos trovões lembrava que a eletricidade, essa força que o doutor tanto falava, já existia na natureza. Selvagem, indomável. No 3º dia, o cowboy encontrou o que restava de um antigo acampamento de mineração. Entre barris quebrados e trilhos enferrujados, havia uma mina quase engolida pela areia. O mapa indicava que ali estava o primeiro artefato. Um cristal condutor, capaz de armazenar energia como uma esponja guarda a água. Mas o lugar não estava abandonado. Do alto das rochas, vultos armados observavam cada passo de Colt. Bandidos do deserto, liderados por um homem conhecido como Ramírez o Chacal, que vivia saqueando caravanas e caçadores de fortuna. Quando Colt percebeu a emboscada, já era tarde. Nuda, olhem só, o famoso Marston, disse Ramírez, descendo o penhasco com um sorriso cínico. Veio caçar pedras, é? Pois aqui, cada pedra tem dono. Colt, com a calma de quem já enfrentou a morte antes, levou a mão ao cinto devagar. O vento soprou, levantando poeira. O silêncio durou o suficiente para que todos entendessem que haveria fogo. E houve. O tiroteio ecoou pelas montanhas como trovões de chumbo. Colt rolou atrás de um barril e acertou o primeiro homem antes que o segundo sequer conseguisse mirar. O deserto virou um campo de ecos metálicos e gritos abafados. Quando tudo terminou,
a poeira assentou e o único som que restava era o farfalhar do vento. Com o braço ferido, Colt desceu até o interior da mina. Lá, em meio a escombros e pedaços de metal, encontrou o que procurava. Uma pedra azul, translúcida, que pulsava como um coração vivo. Ao tocá-la, sentiu uma leve descarga percorrer o corpo. Era como se o próprio céu tivesse sido engarrafado dentro daquele cristal. Colt o guardou com cuidado e murmurou para si mesmo: se o resto for assim, o doutor vai me dever muito mais que um aperto de mão. O sol se punha e o cowboy montou em seu cavalo, deixando para trás o primeiro campo de batalha de uma jornada que estava apenas começando. Com o primeiro artefato guardado em uma pequena caixa de aço, Colt Marston partiu rumo ao segundo destino indicado no mapa do Dr. Whitmore. O Cânion de Ferro, um labirinto natural formado por rochas vermelhas e trilhas estreitas, conhecido por engolir viajantes que ousavam atravessá-lo. Lá, o cientista acreditava que haveria um minério capaz de amplificar o poder do cristal, um condutor metálico raro que só existia naquele ponto do deserto. O cowboy sabia que seria uma viagem arriscada. O nome Cânion de Ferro não vinha só das pedras. Era também o apelido da gangue que dominava o território. Homens que viviam emboscando mercadores e cobrando pedágio de quem ousasse atravessar. Eram brutais, mas inteligentes o suficiente para nunca deixar testemunhas. Ao entrar no cânion, Colt notou o silêncio. Nenhum vento, nenhum pássaro, apenas o eco distante dos cascos do seu cavalo. O instinto avisava que havia olhos o observando. A mão foi para o coldre. A sombra de uma ave cruzou o sol. E então, o estrondo. Um barril explodiu logo à frente, levantando uma cortina de fogo e poeira. Da encosta, dezenas de homens surgiram armados, bloqueando a passagem. "O Cânion de Ferro é território fechado!" gritou o líder, um sujeito enorme de colete preto e cicatriz no rosto, conhecido como McCready. "Deixe o que carrega, e talvez o deixemos sair respirando." Colt respirou fundo. Os olhos percorreram as rochas ao redor, estreitas, mas altas o suficiente para servir de refúgio. Com o movimento rápido de um raio, sacou a arma e atirou contra uma lamparina pendurada num galho. O fogo se espalhou pelo barranco, criando um clarão que cegou os bandidos por um instante. Foi o suficiente. Colt puxou as rédeas, fez Dusty girar e avançou pelo meio da fumaça. O som dos tiros ecoou, como trovões presos entre as paredes de pedra. Ele atirava sem mirar, guiado pelo instinto e pelo som do perigo. Uma bala rasgou seu chapéu. Outra atingiu o arreio. Mesmo assim, o cowboy seguiu adiante, ferido, mas vivo. Quando enfim saiu do cânion, a noite já começava a cair. O céu avermelhado refletia nas rochas, e o suor misturado com sangue escorria pelo rosto de Colt. Atravessara o inferno e saíra do outro lado. No fim da trilha, encontrou o minério que procurava. Veios metálicos incrustados na pedra, que cintilavam sob a luz do entardecer como relâmpagos petrificados. Ele sorriu, cansado, e murmurou: "O doutor vai ter sua centelha, e eu, uma boa história para contar." Mas o vento do deserto respondeu com um sussurro que Colt não soube decifrar. Um aviso, talvez, de que a jornada ainda estava longe de acabar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e tensão. Colt Marston já carregava 3 artefatos para o Dr. Whitmore: o cristal de energia, o minério condutor e uma pequena bobina experimental resgatada de uma oficina abandonada. Restava apenas um último item: o coração de cobre, um cilindro experimental desenvolvido por engenheiros rivais, guardado sob vigilância pesada na estação central da ferrovia industrial. Era um lugar onde o Velho Oeste já não existia. Trilhos de ferro cruzavam o horizonte, chaminés soltavam fumaça constante e o som dos trens substituía o canto dos pássaros. Aquele era o novo mundo, o da ciência, das máquinas e dos homens que trocavam coragem por engrenagens. Colt sentiu o peso do contraste. Um cowboy solitário, de chapéu gasto e olhar endurecido,
caminhando entre os pilares do progresso. Mas o pior ainda estava por vir. O cientista o havia avisado. Empresas poderosas tentariam impedir o sucesso da invenção de Whitmore, temendo perder o controle sobre o carvão e o petróleo, e estavam dispostas a matar por isso. Quando Colt chegou à estação, o local parecia tranquilo demais. O trem estava prestes a partir e o artefato escondido em um vagão trancado a cadeado. Ele desmontou do cavalo e caminhou com calma, fingindo ser apenas mais um viajante. Mas o olhar dos guardas denunciava o perigo. Eram caçadores de recompensa. E o preço por sua cabeça valia mais que o ouro. Um apito soou. A locomotiva começou a ranger. Colt subiu no vagão em movimento, quebrando o cadeado com a coronha da arma. Lá dentro, entre caixas e vapores metálicos, encontrou o coração de cobre brilhando sob a luz fraca. No instante em que o tocou, o trem tremeu e tiros ecoaram. Os caçadores haviam percebido. Balas atravessaram as laterais do vagão. Colt respondeu com precisão, derrubando um e fazendo o outro recuar. O trem corria pelos trilhos, cruzando pontes e túneis, enquanto o cowboy lutava pela vida dentro de um labirinto de ferro. No último instante, quando parecia que não havia saída, Colt puxou a alavanca de emergência e saltou. Rolou na areia, levando o artefato junto. O trem seguiu viagem, desaparecendo no horizonte em uma nuvem de fumaça e pólvora. Deitado, com o peito arfando, ele olhou para o cilindro de cobre em suas mãos e riu entre o cansaço e a dor. Espero que esse doutor saiba mesmo o que está fazendo. Ao longe, o sol se punha, e o brilho avermelhado refletia no artefato, como se o próprio céu tivesse decidido acender uma centelha de esperança. Alguns dias depois, a cidade grande se preparava para algo que nunca havia visto. O Teatro Imperial, o mais antigo da região, estava lotado. Políticos, empresários e curiosos se espremiam nas cadeiras, aguardando a apresentação do Dr. Edward Whitmore, o homem que prometia fazer o trovão obedecer ao homem. Atrás do palco, em meio a fios, bobinas e engrenagens, Colt Marston observava em silêncio, com o chapéu nas mãos e o corpo ainda marcado pelos ferimentos da jornada. O cientista trabalhava como um maestro diante da orquestra invisível do progresso. Conectava os 4 artefatos um a um, o cristal azul que pulsava como um coração, o minério brilhante que canalizava energia, o cilindro de cobre reluzente e as pequenas bobinas ajustadas com precisão. Cada parte encaixava perfeitamente, como se o destino tivesse guiado as mãos de ambos. O homem da ciência e o homem do deserto. Senhoras e senhores, anunciou Whitmore, a voz tremendo de emoção. O futuro começa hoje. Colt cruzou os braços e recuou um passo. O teatro inteiro mergulhou em silêncio. O cientista girou uma chave de metal e nada aconteceu. Um murmúrio de dúvida se espalhou entre os convidados. Colt ergueu o olhar, notou uma centelha vacilante escapando de um dos cabos e, instintivamente, deu um passo à frente. Tocou o fio solto com a luva rasgada. E uma faísca saltou, queimando o ar. De repente, o cristal vibrou. As bobinas começaram a zumbir. Um raio branco atravessou o teatro e, num único instante, a luz nasceu. As lâmpadas penduradas no teto se acenderam como estrelas. O público prendeu a respiração. Havia brilho nos olhos de todos, até nos do velho cowboy. O som do aplauso veio como uma tempestade, ecoando por toda a cidade. Whitmore, emocionado, virou-se para Colt e disse: "Sem o senhor, isso jamais teria sido possível." O cowboy apenas colocou o chapéu, deu um leve aceno e respondeu: "Eu só fiz o que o Oeste me ensinou, doutor. Seguir em frente, mesmo no escuro." Saiu discretamente pelos fundos do teatro, enquanto o brilho da eletricidade refletia nas janelas. Naquela noite, pela primeira vez, a cidade grande não dormiu às escuras. E no meio da multidão, poucos perceberam que o homem que ajudara a trazer a luz caminhava de volta para a estrada, onde o progresso ainda não chegara.
e onde as estrelas continuavam sendo a única iluminação que ele precisava.